a história já começa em algum tipo de condomínio, e quando vemos alguns produtos de limpeza foi colocado em cima da mesa, logo percebemos que um rapaz estava fazendo a limpeza dessa casa e rapidamente ele continuava a limpeza. Assim que ele termina, logo relaxa. Eu mal consegui limpar as manchas. Ele começa a olhar e percebe que toda a casa já estava limpa. Mas ficou limpo. Eu verifiquei 3 vezes, eu tenho que terminar logo. Logo em seguida, ele começa a caminhar, indo em direção ao banheiro. Logo ligando a torneira, começa a limpar o paninho. Se olhando no espelho, apenas ficava cantarolando. Logo então, jogando o seu olhar para o lado, ele percebe essa banheira a qual ele fez esse estrago. Agora é hora de limpar esses corpos imundos. E assim, ele finaliza limpando tudo. Então se passa 11 horas e chegamos até um novo local. Um camarada começa a se apresentar. Você veio? E ele acena. Como está indo aqui? Não é nada bom. As filhas das vítimas, uma estudante de ensino médio que estava em uma viagem a um resort, que relatou o incidente. Quando chegamos, encontramos os corpos limpos e a casa também. Logo percebemos que era aquela mesma casa. Parece que o criminoso ficou aqui por muito tempo, porque ele foi capaz de limpar tudo isso depois. Esses casos de assassinato em Chuk-Ho-Dong e Sipyong, a distância entre os dois lugares é bem grande e o método de matar não é o mesmo. Mas a maneira do criminoso de acabar com isso é semelhante. Depois ele limpa o corpo e a cena do crime. Você tá falando que isso é um assassino em série? Tocando nele. Sabe o que devemos fazer? Ele sem entender. O quê? As câmeras de vigilância capturam 3 bairros próximo à cena do crime. Podemos observar os estranhos que vieram aqui além dos residentes. Vamos procurar por pessoas com a mesma aparência e altura que aparecem em todas as cenas do crime. Chegando até o camarada, estava lá dirigindo bem de boa e no rádio ele escutava. Últimas notícias. Assassinatos aconteceram em Chuyongdong, Sipyong e agora em Jungjung. Os crimes que aterrorizaram todos. A polícia anunciou que o criminoso é responsável por eles e uma investigação foi aberta. Além disso, uma foto de perto do suspeito foi divulgada. Uma recompensa de 10 milhões de won serão oferecidas a todos que o encontrarem e o denunciarem. Eles também afirmaram que eles vão ser capazes de pegar ele em tempo recorde. Assim que ele estaciona, apenas ficava relaxando. Pegando então seu cigarro, ele começa a fumar. Então entra para dentro do carro e começa a passar marcha no carro. Logo em seguida, o carro começa a andar e vai em direção ao precipício, fazendo qualquer tipo de rastro ser apagado para sempre. Chegando até um outro local, ele continuava caminhando. Nada muda nessa cidade, até o nevoeiro é o mesmo. Percebendo algo com seu olhar, eles cortaram a árvore do santuário, se aproximando perto. Quem fez isso? Eles devem ter se esforçado muito, porque ela protegia a vila e o santuário. Um senhorzinho começa a se aproximar. Realmente nada mudou. Quem é você? Ele rapidamente se vira em direção a ele. Por que não me responde? Quem é você? Ele olhando com seu olhar fixo. Você é daqui? Seus ouvidos estão entupidos! Quem é você? E lá ele continuava apenas observando ele. De repente alguém começa a se aproximar chamando ele de papai. E a jovem mulher pedia desculpa para ele, dizendo que ele não estava muito bem da cabeça. Saia daqui! Ela tenta conversar com o pai dela, dizendo que ele não era uma pessoa ruim. E chama ele para ir para casa para eles poderem fazer uma refeição de leve. E ele continua. Saia daqui! Refeição leve? Ela explica pra ele que o pai dela gosta de coisas adocicadas. E assim, acalmando ele, fala pra ele esperar um pouco, pois ela iria falar com esse camarada. Certo. Ela sorrindo, começa a pedir desculpas e pergunta se isso tinha surpreendido ele. Realmente não. Tá tudo bem. Ela percebe a mochila nas costas dele e pergunta se ele estava viajando. Não, eu mudei pra cá. E assim, eles olham ao mesmo tempo. Ela pergunta por que estava sozinho e com essa mochila. A minha avó mora por aqui. Ela pergunta se ele era neto de alguém que morava ali. Você quer saber o nome dela? É Kim Jeong-ja. Ela repetindo o nome, apenas ficava pensativa. E logo quando a ficha cai, ela diz que ela tinha morrido há 3 anos atrás. Sério? Ele se aproximando perto dela. Como eu não poderia saber? De repente, o medo começa a bater no coração dela. É brincadeira, se acalme. Ela suando frio, perguntava como ele poderia brincar dessa forma. Ela explica que ela era muito boa em memorizar o rosto das pessoas e não lembrava de ter visto esse camarada no funeral dela. E perguntava se ele era mesmo o neto dela. Não fui ao funeral dela, mas... Não é rude me questionar sobre isso? Mais uma vez ela pergunta por que ele não tinha comparecido ao funeral dela. E daí? Isso não importa. Ela disse que claro que importava, pois ele iria morar na casa dela. Você é doida, é? Ela pergunta se as palavras dela foram engraçadas. Acho que não fui o único que não compareceu ao funeral dela. Tive minhas circunstâncias. Se você duvidar de mim, pergunte a um ancião da vila. De repente o velhote começa a pegar algum tipo de cobra. Te peguei! Olha, eu peguei ela. Ela chamando ele de pai, pede pra ele esperar um segundo. E quando ela percebe, se assusta e fica dizendo pra ele jogar isso fora. Pergunte a um adulto que não seja um doido caduca. E assim, se retirando dali, ela apenas o observava. Chegando até um outro local, isso é estranho. Tenho certeza que minha avó sempre colocava a chave reserva aqui.
começando a procurar. Logo vemos essa chave e de repente um dedo estranho começa a empurrar a chave até ele. Ainda está aqui? Eu coloquei mais pra frente para que ninguém pudesse roubar. Entrando lá pra dentro, ele acende as luzes. Ainda tem luzes. Ligando a torneira, ainda tem água. Pelo menos tem água. Logo em seguida ele desliga. Está muito estranho. Já faz mais de 3 anos que ela morreu, mas a eletricidade e a água não foram cortadas. Então, fechando a porta, ele começa a tirar as coisas pra fora. A casa também está limpa. É como se tivesse alguém morando aqui. Talvez ela tenha vindo aqui para se esconder nessa vizinhança. Não é isso? De repente um som é escutado do lado de fora e logo ele percebendo, começa a se equipar colocando o machado para trás. E assim vai caminhando até o portão. Chegando até o portão, alguns vizinhos já estavam do lado de fora. Assim que o portão começa a se abrir, ele sai para fora. O que é? Esse velhote quase cego começa a falar com ele. Olá, como você está? Eu sou o Nong Seok-dai, o chefe em Gwichon-hee. Você é neto da Jeongjia? O portão devia estar trancado. Como você entrou? Ele ouvindo, apenas ficava lá em silêncio. E pensativo ele ficava, porque eles vieram até aqui. O outro já estressado. Por que você tá parado aí? Tá viajando? O chefe te fez uma pergunta, não ouviu? Ele ergue a mão pedindo pra ele parar. Não confronte muito. Nós viemos aqui para conversar, afinal. Me diga, por que você veio aqui e como você entrou na casa? Ele explicando. Bom, eu fiz alguma coisa, apontando o dedo para ele mesmo. E também eu sou neto dela de verdade e não estou fingindo. O outro já estressado. Como você está sendo mais educado com os adultos? Mostra algum respeito, seu moleque. Não diga nada a ele o que fazer. Isso não te assusta? Ele sorrindo. Logo pegando a mão dele, começa a retirar do pescoço e dá uma cabeçada bem no nariz dele, fazendo ele cair para trás com o nariz sangrando. Mas me parece que isso é falta de educação da sua parte, não é? Merda! O quê? Alguém se machucou? E ninguém está reagindo? Aquele cara quieto lá está envolvido? Seop, você vai só ficar deitado aí? Não, eu não vou. Ele caminhando. Desculpa. E assim se aproxima perto dele. Um dos nossos agiu irresponsavelmente. Certo. Ô barba feia. Eu posso enxergar quando olho o seu rosto de perto. Só por causa do meu rosto? Pessoal, vamos voltar. Todos, voltem. Parece que ele é mesmo o neto da família Jeongjia. E assim se virando, começam a ir embora. Espera um momento. Ele olhando. A casa estava bem cuidada, não estava? Quem mora lá agora? Não é isso. Sua avó partiu sem receber adeus da família dela. Então os moradores da vila estão fazendo turnos para se confortarem com tarefas como limpar a casa. E assim continuam se retirando. Chefe da vila, você deixaria mesmo essa pessoa viver lá? Olhe para aquele teto lá em cima. Olhando para lá, um ser tenebroso estava lá em cima. Ela dança com entusiasmo. E assim, de vez ele se retira. De repente notamos que aquela garota estava apenas observando tudo. Francamente, você está procurando a área rural? Qual é? Eu deixei a caixa de cigarros em casa. Logo ela começa a sair pedindo com licença e ele olha. Você tem algum cigarro? Ela se aproxima dele e pergunta por que o chefe da vila tinha ido embora daquele jeito. Você contou para ele o que acabou de acontecer? Ela confirma que não. Só estou perguntando por que uma reação tão sensível. Mais uma vez ela pergunta por que o chefe tinha ido embora. Por quê? O cara não se convenceu de que eu era o neto da dona dessa casa. Ela cerrando os punhos, falava para ele que ele definitivamente iria se arrepender de tudo isso. E assim se vira e vai embora. Ela caminhando logo para e respirando fundo. Começa a chamar por ele. Então mais uma vez ele olha para ela. O que é? Ela pergunta se ele não teria nada como um travesseiro. Ele olha em dúvida e ela pede para ele esperar aqui. De qualquer forma, era para ele esperar ela. E assim, ela começa a se retirar. E assim, apenas observa ela. O quê? Se passando o tempo, novamente ela se aproxima e começa a bater no portão. O que é agora? Ela reclama perguntando por que ele não tinha esperado, pois ela trouxe travesseiros e lençóis para ele. Por que você está fazendo isso? Ela se pergunta por quê. Não é estranho, você não estava me criticando agora há pouco. E assim o silêncio reina. Ela confirma para ele que estava pedindo desculpas, pois ela suspeitava de que ele não fosse neto dela, pois ela podia imaginar que não seria muito legal se alguém duvidasse do parentesco também. E assim, entrega rapidamente para ele. Ele agarrando o travesseiro, ela começa a partir. E lá, apenas ficava observando ela embora, enquanto ela dava o último olhar para ele. Quando ela se retira, ele novamente apenas observa ela estranhamente. Então, voltando lá para dentro da casa, ele estava lá, apenas pensativo enquanto estava sentado, batendo o dedo de ansiedade. Apenas olhava o travesseiro e a mala que ela trouxe. É uma gentileza sem sentido. Ele então rasga o travesseiro e pega algo que estava lá dentro. E quando ele olha, ele fica com cara de Psycho Pass. O que é isso? Logo amanhece e o jornal começa a falar. Bom dia a todos,
e seu jornal matinal. Quando vemos, ele já estava lá, apenas treinando seu físico, completando as 100 flexões. Ele para descansar enquanto se limpava, olhando para aquele papel. Qual é a sua intenção? Chegando até um outro local, parecia ser algum tipo de fazenda de galinha. O camarada apenas estava lá cuidando das galinhas. Logo em seguida, pegando uma das galinhas, o velhote se aproxima. E Oceope, o que você está fazendo? Ah, irmão, o chefe precisa de uma galinha branca. Mas por que você está levando a minha galinha? Você levou uma da última vez. Se você precisa de algo, vá para a cidade e compre. Por que você fica levando as minhas galinhas com você? Irmão mais velho, isso significa que você está desobedecendo ordens. Mas o chefe da vila não pediu para você levar a minha galinha, pediu? Ah, irmão, você fala demais. Só me deixe pegar ela emprestada então. Voltando para ele, apenas fazendo a sua caminhada, continuando correndo. Logo ele para descansar. Ah, eu não consigo mais correr. Eu deveria parar de fumar. Enquanto ele descansa, alguém no fundo começa a gritar. Você não vai devolver ela? Ele cansado logo percebe e quando nota, apenas observa. Você quer que eu desapareça da cidade? Eu tô pegando emprestada. Quantas vezes eu tenho que dizer? Então me paga algum dinheiro por ela e vá. Ah, sério? Logo em seguida, pegando a galinha, taca na cara do velhote. Parece que você tá dificultando as coisas pra mim. O velhote no chão, sem acreditar. É um Oceope. Logo então o outro velhote se aproxima e ele já fica lá, apenas tenso. Chefe da vila? O chefe apenas olhava com seu olhar tenebroso. Eu estava me perguntando por que você não veio. Bem, não é o que parece. Eu te disse pra cuidar do seu comportamento quando estivesse confuso. Você está fazendo algo que vai deixar sua mãe brava. Seong-se, que você está bem? Sim, chefe. O que eu devo fazer para que a minha mãe não fique brava? Venha comigo. Eu vou cobrir o custo da galinha por você. Não, tá tudo bem. Não, eu insisto. Vou cobrir o custo. O outro se tremendo. Por favor, me fale o que eu devo fazer. Ele se virando. Por que você está me perguntando? Se você cometer um crime, você deve se responsabilizar por ele sozinho. Nosso prota apenas observava. O outro ouvindo, apenas dá um soco na própria cara. Eu cometi um erro. Por favor, não fique bravo porque eu estou me punindo. Mais uma vez dando outro soco. Senhor Kisiki, você quer fazer algo? O velho fala que não. Ah, eu vou embora. E assim eles vão embora. Enquanto ele estava sentado, a garota apenas se aproximava. Desde quando essa cidade ficou tão divertida? Ela explica que ela tinha se mudado para ali já fazia não muito tempo. Ela começa a falar para ele que eles deveriam evitar de se envolver e era para ele sair dali e ir para um lugar mais quieto. E mais uma vez, apenas observava ela. Ela pergunta o que é que ele estava fazendo e era para ele se levantar e sair logo dali. Chegando até um outro local, o que tinha acontecido desde ontem? Ela pergunta o que ele queria dizer. Por que você tá tão interessado em mim de repente? Ela diz que ele disse que ia ficar ali. E daí? Ficando com raiva, ela fala e daí o quê? Pois ele estava determinado a morar ali. E era por isso que ela estava se importando tanto. Você disse que iria cuidar de mim. É por isso que você colocou algo assim no meu travesseiro? Ela se pergunta como. Ficou surpresa? Eu sou alguém bem meticuloso. Eu não sou alguém que confia facilmente nas pessoas. Me perguntei o que significava. Não importa o quanto eu tenha pensado sobre, eu ainda não entendo o significado desse talismã. Por que você colocou lá? Ela olha para o lado, tentando evitar. Ela tocando os braços em nervosismo, pergunta se ele acreditaria nela se ela contasse. Vamos ouvir primeiro. Então começa a explicar dizendo que era um talismã que bloqueia espíritos, pois tinha muitos dentro daquela vila. Então você secretamente colocou ele na minha casa por medo dessas coisas entrar? Ele segurando, logo começa a rasgar. Ela grita com ele perguntando o que ele estava fazendo. Não, é só que eu não confio nas pessoas. Eu não tendo a acreditar em tais crenças xamânicas. Obrigado pela consideração. E assim finalizando, ela olha vendo que ele rasgou. Uma vez rasgado, ele perde efetividade agora e assim cai no chão. Se os espíritos aparecerem, eu venho te procurar. Assim que ele sai, ela apenas observa. Então chega a noite e o velhote estava lá sentado fazendo alguma coisa. Um cara mesquinho como ele me bate na cara e nem sequer pede desculpas, mas ele se encolheu quando viu o chefe. Isso é engraçado. Deixando a galinha ali do lado, ele começa a falar. Ele até me desprezou. Preparando a peixeira, logo finaliza a galinha. E assim vemos a sua cara de Psycho-Pass. Ah, você acertou. Olha só, ficou bem triturado. Ficou perfeito para dar de presente para aquele desgraçado. E acabou, galerinha. E esse foi, galera, mais um conto aqui pra vocês desse manhwa. Então eu espero que vocês gostem desse manhwa. Ele ainda tá no comecinho, mas eu tinha falado pra galera que eu não vou mais colocar o nome dos manhwa no site que eu estava fazendo, porque estava dando muito ruim, galera, porque os camaradas estavam passando a perna. Além deles não pagar, eles estavam colocando muito anúncio. Esses anúncios não estavam vindo pra mim. Então simplesmente, galera, eu já tirei da minha mente. Quem não gosta da minha narração simplesmente vai pegar o nome e vai fazer a leitura. Então, porque antes eu tava preocupado da galera simplesmente ir fazer a leitura e não voltar, mas eu descobri que a galera faz a leitura e volta pra ver aqui eu fazendo o vídeo ainda. Então muito obrigado de coração por vocês voltarem, mesmo assim pra estar dando aquele apoio. Mesmo que alguns não assistam, eles abrem na segunda aba do computador e deixam lá passando, beleza? Muito obrigado de coração. Completamente hoje, acredito eu tô fazendo aqui dia 28 de fevereiro, mas se caso não der é porque meu irmão ele entrou
aí no computador, mas se caso estiver saindo no outro dia, é por conta que meu irmão não foi trabalhar e eu não tive como editar o vídeo. Mas muito obrigado por cada um de vocês ter chegado até aqui e fui!